Olá, meus amigos. Deus, na pessoa do Espírito Santo, seja com vocês agora, neste momento. E qualquer que seja a hora do dia, da noite, que você participar desta live, essa oração vai funcionar para você, pode ter certeza disso. O Espírito Santo seja com você. O Espírito de Deus, o Espírito da fé, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Todos. Merecendo ou não merecendo, o Espírito Santo vai decidir a quem abençoar. Porque é Ele que escolhe a gente. Não somos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolhe. E com certeza, aqueles que têm tido o desejo de conhecer mais sobre Deus, aqueles que têm buscado conhecimento da palavra de Deus, aqueles que temem ao Senhor e vivem e entram na nossa live, é óbvio e claro que esse resquício de fé, por menor que seja, ainda assim é suficiente para que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento, para que você entenda a sua santa palavra, para que então você possa aplicá-la, exercitá-la para o seu próprio benefício. O seu próprio benefício. Então, amiga e amigo, esta é a minha fé, esta é a minha oração por todos vocês, todos, 100%. Quem crê, graças a Deus recebe. Quem não crê, paciência. Mas nós vamos continuar fazendo a nossa parte e cada um faz a parte de si. Muito bem, eu queria falar ainda sobre a fé. Nós temos batido muito sobre a fé inteligente, a fé racional, a fé que a gente pensa, pesa, avalia e então decide executar ou não. Depende de cada um, depende da fé de cada um. Então, o Espírito Santo diz assim, através do apóstolo Paulo, ele diz: andai em espírito, andai em espírito. Quer dizer, andai no Espírito de Deus, andai no Espírito de Deus, vivei no Espírito de Deus. O que significa isso, andar em espírito? O que significa andar em espírito? Espírito, você sabe, o Espírito de Deus é a mente de Deus. Quando a gente anda em espírito ou no Espírito de Deus, a gente anda com a nossa mente colada, combinando com os pensamentos de Deus. Isso é andar no Espírito. Você viver, você trabalhar, você fazer tudo que tem que fazer, os seus deveres, mas com a sua cabeça sempre focada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o Espírito de Deus em ação na vida dos que creem, dos que querem, dos que temem ao Senhor. Então, o Espírito Santo ilumina o entendimento das pessoas que andam de acordo com os seus pensamentos. Então, quando você cola os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, você fica forte na fé. A sua fé tem estabilidade, tem musculatura, a sua fé tem força, poder para você dominar o seu coração, que é, obviamente, rebelde. O coração humano é rebelde, é ou não é? Vou dar apenas um exemplo. Eu estava conversando ainda há pouco com o bispo e as esposas, e nós estávamos falando justamente disso, porque é uma guerra que a gente trava. Todos nós, você, eu, todos nós travamos essa guerra. O apóstolo Paulo travava essa guerra.
Qual é a guerra? A guerra entre fazer a vontade do Espírito Santo ou fazer a vontade da nossa carne. É uma guerra. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível quando a gente verdadeiramente quer, quando a gente determina obedecer a palavra de Deus. Veja só, ele diz assim: andai em espírito, no Espírito Santo, e não cumprireis a concupiscência, quer dizer, a vontade da carne. Quais são os desejos da carne? Às vezes a pessoa, quando fala em carne, pensa logo, adultério, pornografia, mentira, e roubo, e toda a sorte de pecado, assim, esses pecados grosseiros. Mas isso não é só, não, os pecados são muitos da carne. A carne sempre almeja, deseja fazer a sua vontade. Quer ver um pecado que todos nós somos tentados? Todos nós, e eu confesso, eu também sou tentado, é justamente o pecado da glutonaria. É um pecado. O pecado de glutonaria é tão pecaminoso, é tão pecado, é tão ruim, quanto o pecado do adultério, do roubo, da mentira, etc, etc. Então, o que acontece? Quando a gente senta à mesa, a gente não está com vontade de comer. Não estou com vontade de comer, estou indisposto para comer. Mas, quando a mesa é muito farta, bonita, e tem aquelas frutas deliciosas piscando para a gente, namorando a gente, dizendo, olha, vem. Já pensou? A bananinha lá pintadinha, piscando, oi, e a gente olhando para aquela banana e a banana olhando para a gente. Então suscita na nossa carne, ou seja, na nossa vontade, o desejo de comer uma coisa que o corpo não precisa, mas a gente está vendo aquela banana ali. Oh, meu Deus do céu, é difícil você resistir. É difícil resistir. Mas o corpo disse, não preciso mais, o estômago está satisfeito. Mas sempre existe um espaçozinho para mais uma coisinha. Quer dizer, isto é uma espécie de tentação que todos nós estamos sujeitos. Todos nós. Eu falo por mim, a partir de mim. Então, amiga e amigo, nós temos que andar em espírito, porque se a gente estiver em espírito, a gente vai dizer não para a banana, para a maçã, vai dizer não para aquela comida gostosa que a gente gosta, mas que por causa do estômago já está satisfeito, a gente quer mais um pouquinho, né? Isso chama-se glutonaria. Essa é a realidade. Então, minha amiga e meu caro amigo, é uma guerra. Para a gente andar em espírito, a gente tem que controlar a carne, que é a nossa vontade. Porque ele diz aqui, a carne cobiça contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo contra a carne. Você está entendendo? Esse é um ensinamento de Deus para os seus filhos. Aqueles que temem a Deus, aqueles que querem viver com a consciência limpa, a consciência pura. E a bem da verdade, aqui para nós, se a gente transgride essa lei da glutonaria, se a gente aplica a glutonaria, a gente vai comer demais, depois vai sentir-se mal, vai sentir um mal-estar, o nosso corpo todo vai sofrer, desde o alto da cabeça à planta dos pés, tudo vai sofrer. Por quê? Porque fomos desobedientes e comemos além do que deveríamos. Então nós caímos em tentação. Isso é pecado. Isso é pecado. É tão pecaminoso quanto o roubo, mentira, adultério, etc, etc. Porque pecado é pecado.
Seja pecadinho, seja pecadão, é pecado. Pecado é pecado. Qualquer que seja o pecado, é a transgressão da lei de Deus. Contudo, não fique triste aí, não. Poxa, como é que a gente vai viver? Presta atenção, presta muita atenção. O apóstolo Paulo também ensina pelo Espírito Santo, obviamente, o Espírito Santo ensina, dizendo assim, o pecado, qualquer que seja o pecado não terá domínio sobre vós, ou seja, o pecado não terá domínio sobre a vossa vontade. O pecado está sob o domínio nosso. Ele não tem o domínio de nós. O pecado não tem o domínio, ele não tem o poder sobre nós. Nós temos o poder sobre ele, porque podemos evitá-lo, podemos recusá-lo, podemos virar as costas para ele. Então, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, olho por olho, dente por dente, nada disso. Nós estamos debaixo do quê? Da graça. A minha graça te basta, não é isso que Paulo fala, que muita gente fala, para tentar desculpar os seus pecados? A minha graça te basta. Não, a graça basta justamente por isso, porque o Espírito Santo é a graça de Deus em nós. O Espírito Santo nos dá o poder para dominar o pecado, para controlar o pecado, para mantê-lo longe da nossa visão, do nosso sentimento, do nosso temor para com Deus. Longe. Nós temos esse poder. Então, essa picanha aí está uma delícia. Puxa vida, eu estou vendo aqui que está suculento. Poxa vida, vontade de comer. Mas o estômago já está satisfeito. O que eu vou comer? Para que eu vou comer? Eu só vou sentir o sabor na boca. Depois que eu engolir, que é fácil, lá no estômago vai pesar, vai somar. Eu vou ficar pesado. Vai ficar difícil para me levantar dessa mesa e poder caminhar. Não. Então eu não vou comer porque eu não estou sob o domínio do pecado. Eu tenho domínio sobre o pecado. Por quê? Porque eu não estou vivendo debaixo da lei, eu estou vivendo sob a graça de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a graça de Deus em nós. E quando ele está em nós, e quando andamos na graça, quando andamos, digamos assim, no Espírito, então nós temos poder para dominar, para impedir que a nossa carne venha nos levar a cair em tentação. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, você talvez esteja vivendo, com licença, você talvez esteja vivendo um drama de consciência. Você tem uma situação aí, já faz tempo que você é condenado por uma coisa que você fez e que tem entristecido você está entristecido, e você não esquece. E o diabo ajuda você a lembrar, poxa, mas você caiu, você errou, você não devia ter feito aquilo, e fica latejando na sua consciência, não, você está errado, você pecou, você errou, e fica condenando. O diabo, Satanás, quer dizer o acusador, e ele vem para condenar, ele vem para acusar. Então, preste atenção, você pode responder ao diabo, sim, eu errei, eu pequei, eu caí, mas o Espírito de Deus me dá força, condições para que eu venha me restabelecer, porque eu me arrependi, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Oh, meu Deus, me perdoe, me dê a sua misericórdia, a sua graça.
e você vai entrar em paz com Deus, com a sua consciência, porque o Espírito Santo está aí conduzindo o seu pensamento. Ao mesmo tempo que o diabo fala acusando, jogando pedra em você, você tem Jesus na pessoa do Espírito Santo que diz: eu te perdoo. E você entra em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Então, por um lado, quando nós andamos em espírito, ou no Espírito Santo, nós não atendemos à concupiscência da carne. Nós não ficamos enfraquecidos diante das ofertas deste mundo. Nós resistimos, nós temos poder para resistir. Você tem o poder para resistir à carne. Eu tenho poder para resistir, comer mais um pedacinho da banana, porque eu já estou satisfeito. Eu tenho poder. Agora, depende de quem? Da minha vontade. Vou obedecer a palavra de Deus ou vou resistir? O que eu vou fazer? Não, eu vou obedecer. Então, eu fico em paz. Aquilo passa, porque aquela vontade passa, e a gente vai continuar com a nossa cabeça, com a nossa consciência limpa, lavada, purificada, em paz com Deus e conosco também. Então, minha amiga e meu amigo, não fique desesperado por uma coisa que você fez, mas que Jesus já pagou o preço por você. Basta você confessar o seu pecado para Ele, basta você se lavar com Ele. Se você quer realmente viver em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus, confessa, fale, e Ele vai perdoar, Ele vai te dar certeza, Ele vai dar uma convicção de que você foi perdoado e você vai estar limpa, porque está escrito: o pecado não terá domínio sobre vós, sobre o vosso desejo, sobre a vossa carne. Não terá domínio sobre a vossa vontade. Não terá domínio. Graças a Deus por isso, não é isso? Graças a Deus. Então, por exemplo, você é aquela pessoa que talvez esteja com a vida amarrada, presa, por causa... Aí você sabe que a causa é um perdão que você não quer dar a uma determinada pessoa. Ora, se você ama ser perdoada ou perdoado, se você quer ser perdoado, você tem que também perdoar, porque esta é a lei de Deus. Jesus disse isso: se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos vossos ofensores, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, se você quer perdão de Deus, então cuide para perdoar a todos os que falharam ou falham com você. Perdoa. Quando você perdoar, você vai estar fazendo um bem maior a você, a si mesma, do que a pessoa que foi perdoada. Aprenda essa lição prática da vida cristã, da vida temente a Deus. Obedeça essa palavra. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não interessa se você é bispo, pastor, pastora, se você é bispa, se você é obreiro, se você é uma pessoa que está sempre fazendo bem para outras pessoas, mas se você conserva dentro de si uma mágoa, um ressentimento contra qualquer pessoa, a sua vida vai ficar travada, e não vai sair disso, até o momento em que você decidir perdoar. Eu estava ouvindo uma história aqui, um caso, né? Um senhor, ele
tinha uma mágoa imensa de seus filhos, porque seus filhos o tinham abandonado. E ele contraiu um câncer e foi levado para o hospital, e lá no hospital ele estava já à beira da falência, da morte. E o que aconteceu? Alguém de Deus foi até este senhor, foi visitá-lo, e lá na cama, a pessoa falou para ele: olha, o senhor já resolveu seus problemas com Deus, o senhor já está limpo com Deus, você tem alguma coisa que o impede de entrar no reino dos céus? E ele confessou: não, eu tenho um problema porque eu não perdoo os meus filhos. Então foi falado sobre o perdão, e naquele momento ele confessou e ele perdoou os seus filhos. Perdoou. Na cama, no leito de dor, às vésperas da sua morte. Sabe o que aconteceu? Ele ficou curado. Ele ficou literalmente curado. Os médicos não entenderam nada, zero. Como que este homem ficou curado? A ciência não reconhece o poder de Deus. A ciência não reconhece o poder do perdão. Mas a palavra de Deus garante. Se nós somos perdoados, se nós perdoamos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. E como ele perdoou, o perdão trouxe para ele a vitória. E é bom falar sobre isso, porque domingo que vem nós vamos ter o dia do perdão. E você que é uma pessoa que carrega um fardo, mais de 1 tonelada nas costas, ou melhor, na consciência, de mágoas, de pessoas que fizeram mal a você, e o seu coração tem resistido perdoar. O seu coração não quer perdoar, porque a pessoa prejudicou você. Mas a sua mente, você tem o poder para perdoar. Você tem o poder para dizer: não, eu perdoo. Eu perdoo essa pessoa. Mesmo que o coração grite, dizendo: eu quero que ela morra e a notícia corra e eu seja o primeiro a saber. O coração diz isso, mas a sua consciência, a sua mente, você tem o poder de decisão. Eu decido perdoar fulana, beltrano, ciclano, e diz o nome, mencione o nome dessas pessoas. Você vai ficar curado das suas enfermidades. Você vai ficar livre do demônio que atormenta a sua vida. Você vai ficar livre dessa vida desgraçada que você tem vivido. Afaste do seu ser o sentimento de mágoa de quem quer que seja. E você vai ter uma vida diferenciada. Você vai ser curada na alma e no corpo também. Então, no domingo que vem, nós vamos tratar desse assunto em todo o planeta, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós vamos tratar desse assunto do perdão. E eu tenho certeza absoluta, que será um dia memorável para aqueles que estão em busca da paz. Porque sem o perdão não há paz. Não adianta você querer comprar a paz. Você pode ter o dinheiro que tiver, mas você não pode comprar a paz. A paz só vem quando você é perdoada por Deus, é aceita por Deus. Mas, para ser aceita e perdoada por Deus, você tem que perdoar, aceitar aquela pessoa que lhe fez mal. É toma lá da cá. Se você não fizer isso, não tem solução. Então, não custa nada perdoar. Porque o ressentimento é um câncer na alma. E só é curado esse câncer
quando a pessoa perdoa. Você vê, aí está uma guerra entre o Espírito Santo e a carne. A carne contra o Espírito contra a carne. Porque a carne não quer perdoar, mas quem anda no Espírito perdoa. Quem teme a Deus perdoa. Quem obedece à palavra de Deus perdoa, independentemente do coração querer ou não perdoar. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus abençoe a todos e até domingo que vem, ou melhor, desculpa, amanhã nós estaremos de volta aqui, mas nós estaremos continuando sobre esse assunto que é deveras muito importante, essencial, vital para a nossa salvação. Não há salvação sem perdão, é ou não é? E se nós não perdoamos os nossos ofensores, como nós vamos receber perdão de Deus? Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.